Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando este estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se puseres as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo só como é simples? Muito simples, não é verdade? Olha na simplicidade que Jesus falou. No nome dele, nós vamos colocar a mão sobre os enfermos e ele vai ficar curado. E se alguma coisa mortífera beber, não vai nos fazer mal. E vamos, no nome dele, expelir os demônios das pessoas. No nome do Senhor Jesus. Mas tem gente que fica, me fala no nome, imagine para colocar a mão na cabeça de alguém. Tá doido? Tem 100 anos uma Coca-Cola no deserto para me fazer um negócio desse. Vou botar minha mão na cabeça desse maluco endemoniado e o demônio vai sair para cima de mim? Não, eu que não vou comprar briga de ninguém, não. Não, tá doido, não. Tem visto a gente apanhar de demônio e vou me meter com isso? Mas o Senhor Jesus não mandou? Ele não nos deu essa autoridade? E por que que nós não faremos isto? Por que que não fazemos isto? Tá difícil de sair hoje, hein. Por que não fazer? Hum? Se ele mandou, manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é verdade? Porque quando Jesus manda nós fazer alguma coisa, nós estamos respaldados, não estamos? Então, ou seja, nós temos ali um guarda-costa, nós estamos sobre uma palavra, sobre uma ordem. Então vamos obedecer. Mas aí a gente tem que estar de acordo com aquilo que ele mandou. Ou seja, se eu vou fazer alguma coisa que Jesus mandou, eu tenho que me preparar para aquilo, não tem não? E como que é que eu vou fazer para me preparar? Primeiro, obedecer. Segundo, jejua, ora e vigia. Tudo isso tem que estar num pacote. Tudo isso. Porque se você está lá na fornicação, sabe, fazendo aquele negócio lá, aí tu vai botar a mão na cabeça de um endemoniado, o demônio vai te bater, que tu vai sair de lá sem nem um pedacinho de roupa em cima de tu. Já aconteceu isso na Bíblia. O demônio diz: Paulo, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e tu? Quem é tu? Tu tá pensando que nós não somos conhecidos no mundo espiritual? Sabes? As pessoas aqui nesse mundo podem até nem conhecer a gente, mas no mundo espiritual, todos aqueles que andam com Deus, é muito conhecido, sim. O demônio sabe quem é você. E ele sabe da autoridade que foi nos dado. E é por isso, porque o demônio ele não tem medo de nós, que ele sabe que nós não temos poder sobre ele, mas ele tem medo da autoridade que Jesus nos deu e da gente saber que essa autoridade está com a gente e usar contra ele. Então é disso que ele tem medo, não é de nós, porque nós, que ser humano que pode com um espírito?
Não, porque primeiro que o espírito tu não vê, eu não vejo. Então, o espírito se combate com o espírito. Então é por isso que Jesus disse: "No meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas", que tem gente que diz: "Não, esse negócio de língua aí, esse negócio aí, eu não sei não, eu não gosto desse negócio, que esse negócio é não, isso não é de Deus não". É lógico que o Satanás também fala a língua estranha. Primeiro que ele veio de lá, ele era um anjo de luz, chamado-se Lúcifer, né. Hoje ele é Satanás. Então ele fala, então por isso que tem que ser testado, não é verdade? Tem que ser testado. Então, quando nós obedecemos o ide do Senhor Jesus, ah, demônio diz assim: "Ele está vindo". Antes de tu chegar lá, o Satanás já bateu em retirada com medo. Ele tem autoridade, ela tem autoridade. Pode ninguém não acreditar. E nós não temos que nos importar porque o fulano e a fulana não acredita que Deus nos deu essa autoridade. E ele falou mais alguma coisa assim: "Não, primeiro tu tem que ir lá, fazer 10 aquecimento, sabe, fazer lá o 10 cursos de teologia, se formar, porque aí tu vai estar capacitado para expulsar os demônios". Foi isso que ele falou? Aquele que crê, é aquele que crê. No nome do Senhor Jesus, vai acontecer tudo isso aqui. Tu só tem que crer. "Ai, mas o pastor da minha igreja", sabe, Francisca, o pastor da minha igreja, ele disse que eu não posso fazer isso não. A pastora da minha igreja também falou que eu não posso fazer isso não. Sabe o que é engraçado? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tem gente que parece que não sei. É verdade. Olha, quando no começo da minha conversão, a pastora da igreja que eu congregava, o pastor, na minha casa tinha um monte de coisa, porque eu era católica. Tinha um monte de coisa, sabe, do catolicismo, tinha um monte. Aí um dia chegou uma irmãzinha na minha casa e disse: "Joga essas Maria fora, joga esses não que sei que fora, porque isso", eu falei: "Olha, eu vou te falar uma coisa, ó, tu deixa esse negócio aí, tá, porque no dia que Deus não quiser que eu fique com esse negócio dentro da minha casa, Deus vai falar comigo e eu vou fazer, eu que vou fazer". Tá bom. Aí a amiga dela que estava com ela disse: "Menina, deixa esse negócio aí da Francisca, não mexe esse negócio aí dela, deixa ela". Aí tá bom. Aí um dia um pastor lá na igreja disse: "Irmão, a partir de hoje nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus mostrar para nós aquilo que tem dentro da nossa casa que não agrada a ele". Isso é muito bom fazer essa oração. "Senhor, tem alguma coisa dentro da minha casa, mostra porque eu quero tirar". E eu faço essa oração direto. Mostra. E aí vez Deus vai arrumar guarda-roupa, eu vou arrumar guarda-roupa e encontro coisa perdida por lá. E aí tá, estamos lá, fiz a oração, Deus me mostrou. Eita Jesus. Aí Deus mostrou, aí eu peguei, tirei tudinho lá das prateleiras, coloquei dentro de um balde, tampei, deixei lá. Mas um belo dia eu tô deitada, Deus disse: "Levanta, pega o martelo e vai lá, quebra tu faz o quebra". Eu falei: Deus falou isso comigo?" Falou. "Mas o pastor disse que eu não posso fazer isso, porque isso é só o pastor que pode fazer. É só um pedaço de barro, é só um plástico. Santo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, gente. Esse é o santo, santo, santo". E eu disse: "Isso não pode ser comigo". Aí tá, aí falei para o pastor disse: "Não, irmã, não se preocupa não, porque esse final de semana vai eu e a fulana, minha esposa, nós vamos lá fazer". Sempre quando era para o pastor vir na minha casa, a mulher dele não podia vir. E ele disse que eu podia ir junto com a esposa. E quando os 2 podia vir, o meu esposo estava em casa, porque eu era cristã e o meu esposo não. Então já não ia o negócio não ia prestar. Então tinha sempre esse impasse. Quando dava para um, não dava para o outro. E o pastor disse: "Tu não pode fazer isso, quem pode fazer isso sou eu que sou o pastor e a pastora". "Tudo bem, você está falando, quem sou eu para dizer que não, né?". "Tudo bem, pastor, vou esperar". Aí nunca dava, aí tô deitada, Deus disse: "Levanta, pega o martelo e vai lá e quebra tudo". Aí eu peguei o travesseiro, ó, meti na minha cabeça, tampei os ouvidos para mim não escutar aquela voz. Ai, tu tenta
Tenta se esconder, tenta tampar o ouvido para não ouvir a voz de Deus. Ele fala dentro da tua cabeça. É dentro da tua cabeça. Como é que tu vai fazer para tu não escutar? Aí eu falei: "Meu Deus, isso não pode ser Deus, isso não pode ser Deus, o pastor falou que eu não posso fazer. E agora? O que fazer? Se Deus disse que é para tu fazer, e o pastor disse que é para tu não fazer". Aí tu vai dizer: "Então, isso não era Deus não, porque como é que o pastor não é o líder, e como é que Deus vai ficar contra o pastor?". O que que Deus falou aqui na palavra? Jesus falou aqui na palavra: "Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura". Aquele que crê. Eu creio, e creio, e creio. Não é isso que ele falou? Que é aquele que crê? Aquele que crê. Eu creio. E é por isso que ele falou comigo isso. Levanta, vai lá e quebra tudo. E eu segurei, falei: "Não vou não. Não vou, porque o pastor falou que é para mim não ir". Mas entre a voz de Deus e o mandado do pastor, eu escolhi obedecer a Deus. Levantei, muito frio, neve lá fora. Peguei um balde, fui lá na oficina do meu marido, peguei um martelo, botei um roupão, coloquei umas luvas na mão, fui lá pro quintal. Um balde cheio de tranqueira dentro. Aí comecei a louvar o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. E o martelo comia era no centro, e era de chumbo, e era de plástico, e era de porcelana, e quebrei tudo. Quer dizer, quase. Ficou uma lá que tinha uma redoma de vidro, e aquela lá, quando meu marido descobriu, disse: "Se tu quebrar essa daqui, a casa cai". Falei: "Vixe, misericórdia, Jesus de Nazaré. E agora, Senhor?". Deus dá estratégia. Aí eu falei: "Ah", Deus deu aquela, sabe aquela iluminada assim? Deu aquela iluminada. Aí eu falei: "Já sei, vou pegar aquele vaso, vou colocar lá no lugar dela, vou tirar ela, esconder ela de trás da cortina. Quando ele, se der uma semana, 2 semanas, se ele não der conta, não falar nada, dizer: 'Cadê aquilo que estava aqui? E por que esse vaso está aqui no lugar?'". É, mas o inimigo também é astuto, é? Aí tirei, ficou uma semana, na segunda semana, falei: "Bom, ele não desconfiou, então agora é a hora de eu me passar para essa daí, né. Vou pegar o martelo para ela também já já, vou pegar o martelo". Deus não deixa nada pela metade, tudo que Deus começou, ele vai concluir. Peguei a bichinha lá, quebrei tudinho, só um pedacinho de plástico com uma roupona lá toda enfeitada, quebrei tudinho. Minha irmã, quando ele chegou da fábrica, ele disse: "Cadê aquele negócio que estava lá?". Eu falei: Que negócio?". "Aquela coisa que estava lá". Eu falei Ele falou: "Não vai dizer que tu me quebrou aquilo dali custou 2.000 francos". Eu falei: "Foi?". "Foi". Eu falei: "Ah, meu amigo, não, não quero saber desse negócio, tu vai pagar que não sei o quê, que não". Eu fiquei quietinha, fiquei quieta. Olha, como é que eu ia desafiar se eu tinha quebrado aquilo que não era meu? Mas estava dentro de casa, estava me incomodando. Aí fiquei calma, no espírito de oração: "Senhor, acalma essa tempestade, meu Deus. O Senhor está no meu barco, então acalma essa tempestade". E ele: "Ai". Aí tá, no outro dia, dormimos, acordamos, no outro dia eu fui trabalhar. Aí eu falei: "Hoje eu vou jejuar, Senhor, quando ele voltar da fábrica, que ele volte manso, que o Senhor tira tudo aquilo, dessa lembrança da cabeça dele, passa uma borracha no cérebro dele, apaga, escreve outra história, uma história com o Senhor. Escreve, Deus, escreve, apaga". Aí quando ele chegou do trabalho, sabe o que ele chegou cantando? "Oh glória, dai glória, 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 glória". Olha!
Eita, glória a Deus. Eu falei, Jesus, será que é ele mesmo, Senhor? E era ele. É ele, carne, osso e gordura. Era o próprio. Calmou. Aí se eu fosse pegar e dizer, não, porque eu quebrei, porque tá dentro da minha casa, porque agora eu sou a crentona e não sei o quê, eu já tinha quebrado o que não era meu. Aí eu ia dar uma de valentona? Tem que ter sabedoria e bom senso, né não? Baixei a bolinha, deixei falar e fui para oração e o jejum. E aí o bicho caiu por terra. Por que que tem muita gente que o Satanás está cirandando dentro da casa dele, na vida dele, na família dele, e nada está acontecendo? Por quê? Porque não tem sabedoria. Ele ora, ele lê a palavra, ele jejua, mas ele não vigia. Eu já orei, já jejuei, já fiz tudo isso. Aí vai bater de frente porque eu já orei, já jejuei. Olha só, Esther. A Esther, ela ficou 3 dias, né? Ninguém comia, nem bebia. E quando chegou o dia que ela tinha que entrar na presença do rei, e o rei já fazia dia que não tinha chamado ela, ela foi de qualquer jeito? Não, ela se arrumou bem bonita e não foi dizer, não, porque eu já jejuei, já orei, já estou pronta, vou lá. Não, ela se pôs bem bonita e ficou passeando lá na porta, sabe? Na entrada, onde o rei via ela. E foi o próprio rei que chamou. Quer dizer, a gente faz, mas a gente tem que ter bom senso, tem que ter prudência. Vai devagar, entendeu? Deixa que é ele que vai vir até você, não é você que vai ir até ele. É assim que Deus trabalha. Tenha prudência. Se não tem sabedoria, pede de Deus sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento, o que falar e como falar. E Deus dá estratégia porque ele é estrategista. E não se preocupa porque o pastor falou. Pastor falou, tudo bem, respeita, mas vai orar, Senhor. Ai, Senhor, fala comigo. Isso só no pensamento. Porque se tu abrir a boca e começar a falar com Satanás, ele chega primeiro e diz, claro que tu vai. Para que tu vai fazer assim? Não, tu não. E por acaso não foi verdade? E aí tá. Depois que eu fiz o quebra todinho lá, por quê? Porque eu creio. Eu creio. Depois que eu fiz o quebra todinho, aí liguei pro pastor e falei, pastor, você não sabe o que aconteceu. Fiz aquele negócio, quebrei todo aqueles negócios, aqueles plásticozinhos que estavam lá em casa, aquelas porcelanas, aquelas, tinha de bronze, quebrei tudo. Tu quebrou? Quebrei. Liguei pro meu pai disse, minha filha, tu vai ficar cega, porque a minha prima ficou crente, e aí foi fazer um negócio desse, que ficou cega. Eu falei: "Ela ficou cega porque ela foi fez fazer coisa que não devia, que não estava preparada para fazer. Ela não cria, porque se ela cresce, ela não ficaria cega. Ela creu porque ela disse: "Ah, eu vou fazer, mas o bicho vai me cegar". Aí ficou cega. Não, maior é o nosso Deus. Lembra que foi quem foi que fez Satanás? Foi Satanás que fez Satanás? Não, foi o próprio Deus que fez. Então, que é o Criador é aquele que tem autoridade sobre a criatura, não a criatura sobre o Criador. Não é verdade? Então, é ele que manda. Até o macumbeiro, para ele fazer uma obra de feitiçaria, Deus tem que dar permissão. Porque se Deus não permitir, o negócio não acontece. Não acontece. E por que às vezes Deus permite? Porque às vezes ele tem coisa para ele colocar, para nos ensinar. E ele permite. Ele não fez com Saul? E aí ele permite. Aí o pastor disse: Meu Deus, tu fez? Eu falei: Fiz. Como assim? Eu falei: Deus mandou eu fazer. O senhor disse que era para mim não fazer, mas Deus disse: Não, mas é porque eu tinha medo de ataque contra você. E isso já aconteceu. Ataque. Já teve uma irmã que eu sempre aconselho, mas eu aconselho. Você vai fazer isso, você jejua, você se consagra. Lembra que Jesus dizia, Deus falava, manda o povo se consagrar, porque vai ter comida hoje, vai ter banquete. Lembra que Jesus falava isso? Então, se consagra. Hoje eu vou me consagrar. Deus, olha, enche-me da tua presença, Senhor. Eu creio. E aí tu vai. Porque aí, antes de tu chegar lá, o Satanás já correu, porque ele sabe que tu vai. Quando tu chegar lá, tu só vai para dar a benção. Só para colocar a mão na cabeça da pessoa, porque o demônio já bateu em retirada.
É assim que eu faço. Se eu vou daqui para o Brasil, antes de eu chegar lá, eu já pedi para Deus mandar os anjos na frente. Se eu mando, ela vai abrindo o caminho, tirando o espinho, vai tirando toda a pedra de tropeço, todo embaraço. Quando eu chegar lá, o terreno já está tudo preparado, é só para jogar a semente. E o Senhor manda a chuva, e aí vai crescer a seara. Nossa, a plantação vai ser maravilhosa. E aí ele começou. Vai na casa da fulana agora, vai lá ungir a casa da fulana, vai na casa do fulano. Falei, mas que isso? Eu não sou obreira, eu não sou... E como é que é isso? Aí o pessoal começou, vem na minha casa, porque tem o demônio que tá lá, se andando dentro da minha casa, vem lá na minha casa orar. Eu falei, não, chama o pastor, chama a obreira. Não, eu quero é você. É assim. Desde que eu me entendo por gente que eu sou desse jeito. Por quê? Porque foi um chamado que eu fui chamada ainda quando eu estava lá no ventre da minha mãe. E aí a pessoa chega e diz, não, tu não pode fazer assim, tu não pode fazer assim, porque é isso, isso. Aí Deus disse, tu pode, porque fui eu que te chamei, tu vai lá e faz, porque é eu que estou mandando. E quando Deus manda, ele se responsabiliza. Eu já bebi alguma coisa mortífera? Já. Macumbada? Já. Mas tô aqui vivia para contar a história. Por quê? Porque Deus é na minha vida e eu tô cumprindo o ID dele. E quando você cumpre o ID dele, você tá guardado pelo sangue do Cordeiro. 1.000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por quê? Porque tu tá debaixo da sombra do Onipotente. E quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, tem alguma coisa para nos atingir? Não. E por mais que toque, mas se tu cair, tu não fica prostrada, porque o Senhor te levanta mais forte do que nunca. Porque se não fosse assim, eu já não estava mais nem viva para contar a história. Porque tu sabia que eu tenho minha costa toda pipinada, de furada, de punhal? Tem. Já sofri 5 acidentes de carro. Pensa que o bicho já não tentou me matar de todo jeito? Já! Mas ninguém mata aquele que Deus quer que esteja vivo. Ninguém mata um projeto de Deus. Se fosse por isso, Jesus não tinha cumprido o projeto que ele veio para fazer. E assim, como Jesus cumpriu o projeto dele, nós também vamos cumprir aquilo que Deus mandou nós fazer. Olha, Jesus vai para o barco com aqueles discípulos, Jesus dorme, pega o travesseiro e dorme. Quando o discípulo vê a temporada, o que é que o discípulo diz? Mestre, não se incomoda de nós perecer? Jesus disse, onde está a fé de vocês? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvida? Tu está andando com Jesus, tu está andando com Deus e tu não aprende aquilo que ele mandou tu fazer? Ele não disse que não te deu essa autoridade para tu expulsar esse demônio? E por que tu fica aceitando esse negócio aí? Por que tu fica aceitando esse espírito de enfermidade? Dá uma ordem para esse demônio sair da tua vida. Tu é uma serva de Deus, tu é um servo de Deus. Use essa autoridade. Tu sabe que a coisa mais difícil que tem na minha vida? Eu não me lembro assim. Ai, pastor, vem na minha casa orar. Ai, meu filho está com dor de barriga, meu marido está doente. Meu marido está doente, Deus disse que eu posso, eu creio, e eu creio. Então vou lá e oro no nome do Senhor Jesus, o demônio bate em retirada. Cheguei do Brasil, meu esposo estava tomando remédio, dor no estômago, tinha tido um infarto leve. Um infarto, estava lá, ai, ui, ui, ai. A primeira coisa que eu fiz foi meter a mão na cabeça dele, não, força de expressão, né? Colocar a mão na cabeça dele e orar, repreender. Tá, repreendi, aí tomou banho, vamos jantar, vamos dormir. Ai, ui, ui, ai. Olha, se continuar assim, vou pro hospital. Fui lá de novo, orei. Fiz um chá, porque Deus dá estratégia, né, não? Fiz um chá. Quando foi uma meia-noite, acordou, estou me sentindo muito bem. No outro dia, o homem parece que nunca esteve doente. Quer dizer, a gente tem que acreditar. Você orou, você acredita. Se Deus te colocou na cabeça, vai lá e faz um chazinho. Tu vai lá e faz um chazinho. Porque tem coisa que Deus, ele cospe no chão e passa no olho da pessoa, a pessoa fica cega, mas tem coisa que não. Então, Deus dá estratégia. Faça aquilo que ele mandou do jeito que ele mandou e a benção não vai ter ninguém que vai impedir de tu ser abençoada. Deus te chamou para fazer a obra, vai fazer a obra. Não se importa com título, porque título não resolve nada. Título não expulsa demônio. A pessoa apanha com título, com tudo. Tem título, mas não tem unção. Sabe falar que é uma maravilha, mas cadê o espírito? Só tá o carnudo aí, não tem Espírito Santo coisa nenhuma.
Então se enche da presença, porque Deus disse: e recebeis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então busca a presença do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, e aí tu vai ver o mar se abrir. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra, Senhor, este azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço que essa pessoa que ouviu o áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser curada, venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade, toda a maldição hereditária que estava na vida dela, na família dela, da família dele, que vinha de geração por geração, que seja quebrada, que seja anulada, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai repreendendo todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo levante do inferno contra a vida deste homem, desta mulher, desta criança, seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta o teu poder na vida do teu povo, Pai. Vai repreendendo todo espírito de depressão, todo espírito de loucura, todo espírito do medo. No nome do Senhor Jesus, caia por terra, bate em retirada Satanás e seus demônios. Vai repreendendo, Senhor, esse espírito de tranca-rua, de Maria Mulambo, de Zé Pilindo, Pombagira, Jezabel, Enxucaveira, vai batendo em retirada todo levante do inferno contra a nossa vida, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, no nosso local de trabalho para remover esse espírito de fofoca, esse espírito de inveja, esse espírito de calúnia. Todo mal seja removido dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, nessa casa, Senhor, onde só é briga, só é confusão, que a tua paz esteja com o teu povo, com a tua família, com teus familiares, com toda a sua descendência, Senhor, que a tua paz, que o teu amor, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, trazendo a paz para esta família, trazendo a paz para o teu povo, trazendo, Senhor, o teu amor, enchendo do teu amor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita os hospitais, Senhor, cada leito desses hospitais, Pai, para tocar em cada enfermo, Senhor, toca, Senhor, visita, Senhor, o tribunal, visita, Senhor, onde tem uma briga, uma questão, uma causa na justiça e dê a vitória. Visita os manicômios, visita as prisões, visita as penitenciárias, visita todo lugar deste mundo aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, pedindo a tua misericórdia, clamando pelo teu favor, que o Senhor esteja, Pai, acudindo o teu povo, quebrando todas as amarrações, todos os grilhões, todo o cadeado, abrindo as portas e dando a vitória em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.